Como é que você projeta essa chegada de um ministro indicado por Bolsonaro, que é ministro do Supremo e agora é presidente do TSE? Alguma grande mudança ou que vai ser mais para a base do protocolar? Elisa, conversando ali com vários integrantes ali, sejam do judiciário ou do meio político que acabam transitando muito nesse meio, ficou muito claro para mim que todo mundo concorda que Cássio Nunes Marques tem um estilo mais discreto, é uma figura ali que evita os grandes holofotes, não é um quadro dentro do Supremo Tribunal Federal que tem por hábito aquela coisa de marcar posição, se firmar, dar entrevistas, por exemplo, ele não é uma figura dos holofotes. Mais discreto. Mas na avaliação de algumas dessas fontes com as quais eu conversei, eu achei que esse olhar é bastante oportuno para a gente trazer aqui, tem um sentimento de que esse estilo dele vai ser posto à prova, tanto pelo campo da esquerda quanto pelo campo da direita. Por quê? A gente está se aproximando de uma eleição que promete ser bastante acirrada. A gente tem um cenário ali para a corrida presidencial muito apertado, com dois campos em posições mais extremas no espectro político, disputando o Palácio do Planalto e sem um favoritismo evidente do atual ocupante do cargo, que é o presidente Lula. Então, quando você vê a condição de empate técnico nas pesquisas de intenção de voto entre Lula e Flávio Bolsonaro, na avaliação de algumas dessas pessoas com as quais eu conversei, isso põe pressão em cima da figura do ministro Nunes Marques. É claro que se a gente estivesse falando de uma eleição muito tranquila, muito serena, ou uma vitória quase certa do presidente Lula na tentativa de se reeleger, a capacidade do ministro de navegar em um mar muito mais tranquilo seria maior, mas que a tendência é que a gente tenha uma disputa muito ferrenha, com uso de inteligência artificial pela primeira vez de maneira extrema dentro da campanha. A gente já viu muita informação falsa, muito vídeo falso, muita coisa fake circulando. Imagina quando a gente estiver mais perto do processo eleitoral, daí das urnas propriamente dita. Então, isso vai ser um desafio. A gente assistiu, por exemplo, na última eleição presidencial, a desafios enormes impostos no dia da eleição, como aquela história sobre a dificuldade de eleitores em cidades com maioria de votação no campo petista de chegarem às urnas, aquele posicionamento muito firme do ministro Alexandre de Moraes para garantir a legitimidade do processo. Então, existe uma expectativa muito grande no ar sobre como vai se posicionar Nunes Marques em situações de extrema tensão, como essas que eu descrevi. Se a gente tiver um caso de inteligência artificial, de uso de informações falsas muito robusto, ou um ataque ostensivo à urna eletrônica, ao sistema eleitoral, como a gente viu na última corrida presidencial, como que ele vai se posicionar se ele é um ministro tão mais discreto do que quem comandava o tribunal naquela época? Então, certamente esse estilo mais técnico, mais recatado, vai ser posto à prova numa disputa que promete ser muito polarizada.